Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje nós iremos ler Jó capítulo 8. Isso mesmo, nós estamos numa sequência nesses capítulos anteriores, na trocação dos amigos de Jó. Começou por Elifaz e agora nós iremos entrar em Bildad, que é outro amigo, uma outra visão, uma outra argumentação. E eu estou aprendendo muito com esses amigos de Jó. E você? Vamos orar e vamos buscar de Deus aquele que Ele quer nos orientar à luz desse capítulo número 8. Vamos lá? Pai, muito obrigado por essa oportunidade de lermos as Escrituras. Eu peço ao Senhor que ministre profundamente o nosso coração à luz de Jó, capítulo 8. Porque eu creio, Pai, que o Senhor quer nos ensinar, nos tratar, nos amadurecer. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, Jó capítulo 8, verso 1. Diz assim: Então Bildad, de Suá, respondeu a Jó: Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar o Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores. Atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhe ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoie-se nela como se fosse uma teia de aranha. Busque segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agradá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim, suas raízes se aprofundam por entre o montão de pedra e num leito de rochas se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Bom, aqui nós nos deparamos com uma posição dura de Bildad. Bildad é um desses 3 amigos de Jó que começa a alvejá-lo de argumentações. A ênfase que eu gostaria de trazer aqui, sem demora, é à luz também de Elifaz. Às vezes nós teremos uma verdade absoluta. Nós podemos estar até certos, mas eu quero dizer uma coisa. Às vezes você tem que falar o que precisa falar. Às vezes você tem que dizer o que tem que dizer. Mas se você diz algo fora de tempo, aquilo que era certo se tornou errado.
Tem um momento adequado e um momento certo para você falar alguma coisa que é necessário. Muitas das vezes não é o momento adequado. Nesse caso aqui de Bildad é pior porque nem adequado e nem correto isso aqui se enquadra. Mas vamos colocar uma condição onde eu e você somos detentores da verdade e que nós sabemos o que tem que dizer. Mas no momento de fragilidade ou no momento de inadequação, tudo aquilo que nós iremos falar é como se fosse jogar no ralo tudo que eu e você sabemos sobre o assunto. Quantas das vezes nós perdemos a oportunidade de segurar um pouquinho e depois, no momento adequado, fazer um comentário, dar uma orientação ou até mesmo uma correção, simplesmente pelo fato de mostrar que estávamos certos. Às vezes, nessa ânsia de mostrarmos que estamos certos, acabamos como um dos piores da conversa ou daquele momento de diálogo. Puxa vida, como que nós somos seduzidos o tempo inteiro a dizer alguma coisa. A ênfase é: se você está certo, cuidado, porque não quer dizer que você estando certo é o momento adequado e correto para você falar ou você colocar aquela opinião. Meça, visualize, calme, perceba se realmente aquele momento é o momento adequado para que você traga aquelas verdades, porque pode ser que aquelas palavras vão mais machucar do que causar um efeito, né, de cura ou de ânimo naqueles que estão ouvindo. O ponto número 1, eu destaco aqui do verso 8 a 10, eu gostaria que você viesse comigo, eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Diz assim: pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem, nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão, eles o ensinarão a sabedoria de outrora. O ponto número 1 que eu gostaria de compartilhar aqui conosco é a questão da tradição. Isso mesmo. Você percebe aqui que Bildad, ele se recorre à tradição, o tradicionalismo, né? Porém, o tradicionalismo sem amor, ele é uma queda fatal. Nós percebemos aqui que Bildad, assim como ele faz, eles usufruem desse tradicionalismo, mas de alguma maneira, a longo prazo, isso trouxe frieza no coração deles a ponto de não conseguir discernir o que Jó estava passando. O que eu quero dizer para mim e para você é que, ao decorrer de anos caminhando nos bancos da igreja, pode ser que o nosso coração ficou petrificado. Pode ser que eu e você agora já não tem mais expressão do amor de Deus. A única coisa que eu e você conseguimos é expressar o tradicionalismo litúrgico e muito frio e sem qualquer expressão de afeto. Como que a nossa caminhada é perigosa nesse ponto de vista. O ponto número 1, destacado dos versos 8 a 10, eu quero nos alertar. Eu não sei qual é o tempo que você caminha com Deus, mas eu quero dizer uma coisa: se você não ficar atento, o amor já não faz parte mais do tempero das suas palavras, porque nós, eu e você, fomos corrompidos por longa data e agora esse ambiente litúrgico e tradicional é a nossa principal arma de argumentação, de diálogo, de resposta. Somos frios e duros de coração. E Deus, ele veio quebrar isso através da figura de Jesus,
quando ele respondia, agia e reagia aos mestres da lei. Eles ficavam pegos de surpresa, porque ele quebrava muito essa questão do tradicionalismo. Você é muito tradicional? Você percebe esses traços de tradicionalismo no seu coração a ponto de você não dar abertura a ouvir aquele que você está orientando através da sua experiência tradicional? Bem, tome cuidado. O ponto número 2, eu coloco aqui dos versos 14 e 15, e isso é muito nos dias de hoje, né? A confiança dele está por um fio, apoia-se numa teia de aranha, busca esperança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-lo com força, mas ela não permanecerá. Bom, a nossa esperança. A nossa esperança, ela está aonde? Apoiada em quê? Nós precisamos entender que a nossa esperança não é aquilo em que Deus dá, mas é naquilo que Deus é. Deus é amor, Deus é o nosso Redentor, Deus é o nosso idealizador, o nosso arquiteto, o nosso Pai. Bem, quem Deus é para você? Ele é aquele que, para você, é só aquele que dá coisas, que permite coisas, que te abençoa com coisas? Ou nós já subimos um pouco o nível com Ele a ponto de nos agradarmos somente com a sua presença? O ponto número 2 que eu destaco nesses versículos é a importância de quem Deus é, além daquilo que Deus pode nos dar. No mundo de hoje, materialista e consumista, como isso é difícil, porque nós somos mais apegados naquilo que nós podemos receber e não por aquilo que a pessoa é de fato. O ponto número 3 é pior do que o ponto número 2, é o mal da sociedade moderna. E eu destaco aqui dos versos 20 a 22, que diz assim: mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Perceba a linguagem temporal aqui, né? Uma coisa é certa, não rejeitará, nem estenderá, ele voltará, ele vai envergonhar, ele vai destruir, ou seja, é um vai, ainda é um futuro. O que aponta aqui é algo que ainda está para acontecer. E o ponto número 3, que eu destaco aqui e concluo através de Jó capítulo 8, é: Deus vai intervir, Deus vai fazer, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, vírgula, mas no tempo dele. Você é como eu, e muitas das vezes, que coloca tempo e hora, data e hora para uma oração ser atendida? Você já se deu conta, em fazendo uma oração, você orou assim: Pai, eu peço aqui ao Senhor, mas que essa oração seja respondida na segunda-feira até meio-dia, porque depois não adianta mais. Quando eu e você assustamos, nós já estamos querendo mandar em Deus e nem nos demos conta. Quando eu e você respeitamos o tempo de Deus, nós entramos em um relacionamento de confiança. Porque esperança é a conjugação de duas palavras: esperar e confiança. Esperar e confiar.
A junção dessas duas coisas se chama esperança. Eu espero, mas não confio. Eu até confio, mas não espero nada. Bom, a esperança verdadeira é aquela que eu deposito a minha fé e descanso nele, porque eu sei que ele é grande em força e poder, detentor de tudo em tuas mãos, criador do céu e da terra, criador do universo. Tudo que a gente vê, toca, sente, percebe, tudo está nas mãos do Senhor. Não há melhor lugar para depositar a nossa confiança a não ser o Senhor. Pergunto a você: você respeita o tempo de Deus? Ou isso para você é um mal terrível? A nossa ansiedade, nosso tempo que nós vivemos imediatista, nos coloca nesse lugar de sofrência absoluta. Mas aqui o convite para nós, à luz de Jó, capítulo 8, no ponto número 3, destacado dos versos 20 a 22, é que temos um lugar que nós podemos ter esperança. E esse lugar se chama o Senhor. Que eu e você possamos depositar a nossa confiança e esperança integralmente nesse lugar. E esse lugar é uma pessoa, é Jesus Cristo. Se você não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, se você não teve a oportunidade ainda de confessar o Senhor Jesus como seu Salvador, eu gostaria de te fazer um convite agora. Que eu e você, mesmo em meio ao caos, à dificuldade, à doença, à escassez e tantas outras coisas mais, eu e você, decidimos aqui agora entregar a nossa vida ao Senhor. Se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo, você vai simplesmente digitar aqui nos campos dos comentários, dizendo: eu aceito a Jesus. E aí sim, você colocou as suas fichas no lugar certo. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos por essa leitura e desejamos, Pai, continuar caminhando com o Senhor em aprendizado e sabedoria. Nos conduza, Pai, no caminho que nós devemos andar, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Logo, logo, Jó, capítulo 9, eu te espero lá. Que Deus te abençoe.